Oi, minha linda! Agora vamos colocar a mão na massa aqui no nosso módulo de gastronomia. Então vamos para a nossa próxima receita. Então a gente vai fazer o shot para melhora da memória e também o chá para melhora da memória. Vamos começar antes com o shot, certo? Bom, shot, vocês já sabem como que ele funciona. É sempre importante a gente colocar um meio ácido, né? Que você pode estar utilizando limão, laranja, maracujá, abacaxi, suco de morango, vinagre de maçã. Então sempre é interessante estar utilizando meio ácido. Claro que, lembrando que se você tem ali refluxo, azia, gastrite, né? Sente queimação quando consome esses alimentos, provavelmente você tem uma hipercloridria, que é um aumento da produção de suco gástrico. Então você pode dispensar o uso desse meio ácido no shot, certo? Então aqui eu vou colocar suco de limão, cravo, Tahiti, limão siciliano, qualquer espécie de limão. Pode ser um limão inteiro, pode ser meio limão. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de água, também para ele não ficar muito forte. Mas o objetivo do shot é sempre que seja uma quantidade pouca para que realmente você consiga beber em um gole. E aqui a gente vai colocar as nossas ervas. Bom, ervas não, né? Extratos, né? Farinhas. Aqui eu tenho guaraná, certo? Que você pode também estar utilizando matcha ou guaraná. Ambos vão ter efeito estimulante, certo? O matcha, ele é derivado ali da Camellia sinensis, que é o chá verde, certo? E o guaraná, então, é esse estimulante tônico que a gente já conhece os benefícios dele. Aqui tem a pifáfia, opa, até derrubei aqui. A pifáfia, ela é uma raiz muito utilizada, adaptógena, ela é ótima para regular seus sintomas de estresse, ansiedade. E também tem a marapuama, que eu falei para vocês que ela é ótima para melhora do foco, concentração, deixa você ali, né, mais disposta para fazer as coisas que você precisa fazer. E também tem o cacau em pó, ele vai ter um efeito estimulante, menos em comparação à marapuama e ao guaraná ou ao matcha, só que ele seria interessante para você utilizar em um momento que você precisa ter uma leve disposição, estar focada, estar ali concentrada, só que não estimulada a ponto que te tire o sono. Então seria interessante você utilizar, por exemplo, um shot de pifáfia com cacau no período final do dia à noite para melhorar sua memória, se você precisa estar ali concentrada, focada em alguma atividade que você ainda precisa fazer. E se for durante o dia, aí você utiliza a pifáfia ou com guaraná, ou com matcha, ou com marapuama, certo? Então aqui a gente vai fazer eu vou utilizar uma colher de cafezinho, que é aquela colher mais pequenininha de pifáfia. E aqui, como eu falei, eu poderia estar escolhendo os três: guaraná, matcha, marapuama ou cacau. Vou estar fazendo com guaraná para ficar um shot bem forte. Lembrando que shots e chás têm algumas contraindicações, principalmente quando faz o uso acima da dose que eu recomendo, certo? Então, para você estar mais segura sobre as contraindicações, se você pode ou não estar consumindo determinado shot ou determinado chá, é muito importante que você baixe o e-book, certo? Falando sobre chás naturais e shots, que ele está disponível lá no nosso 3º módulo. Lá embaixo desse e-book tem todas as contraindicações, então se você tem alguma contraindicação, eu tenho certeza que você vai achar lá. E se você não tem nenhuma contraindicação, a minha orientação é que você use e abuse de todas essas opções naturais que a natureza nos dá para melhora da nossa saúde em geral. Então esse é o nosso primeiro shot, que ele é feito com pifáfia, que é o ginseng, e também com guaraná. E agora vamos para o nosso chá, que a gente vai estar utilizando o quê? Bom, o chá, ele tem vários benefícios para a nossa saúde, e o mais incrível desse chá é que ele melhora também a memória, como vários outros sintomas da menopausa, como por exemplo, o feno grego, ele é uma semente rica em saponinas,
que ela é extremamente estimulante, afrodisíaca, ajuda no aumento da testosterona, melhora a memória, o foco, a concentração. Então olha só quantos benefícios você colhe consumindo o chá do feno-grego. Lembrando que tudo que for casca, rizoma, semente, precisa ser levado em cocção. O que quer dizer cocção? Precisa ser fervido por 3 a 5 minutos. Mas tudo que for folha, flor, não tem a necessidade, não pode, na verdade, ser cozido, né? Ele tem que ser só mantido em infusão, que é só deixado ali na água quente por 8 a 10 minutinhos, certo? Então aqui eu poderia estar fazendo, por exemplo, assim, um chá de feno-grego ou de catuaba, levar a ferver por 2 a 3 minutos e depois adicionar as demais ervas, que tem o alecrim, que você pode estar utilizando tanto o alecrim fresco como desidratado. Lembrando que sempre que você vai utilizar o fresco, você vai utilizar uma quantidade um pouco maior em comparação ao desidratado, certo? Aqui o manjericão, que a gente chama ele de tulsi, né, ou manjericão mesmo. Tem a centela asiática, que eu acho incrível. Ela é uma das ervas que eu consumo assim praticamente toda semana. Claro que eu sempre vou rodiziando as ervas, mas geralmente ela tá ali 3 vezes na semana dentro de algum chá para melhorar a memória, para melhorar o retorno venoso, né? Ele ajuda muito na celulite, varize, varicose. Ela é uma erva realmente incrível. E o ginkgo biloba. O ginkgo biloba, além de ter esse efeito para a melhora da memória, ele ajuda a aumentar o estrogênio e a progesterona. Lembra que eu falei que a progesterona, quando ela começa a diminuir, ela é um dos principais sintomas ali que você sente a falta de memória, fica meio gaga? Então, a ginkgo biloba vai ajudar muito nisso. Claro que também tem outros chás, né? Como, por exemplo, tem a sálvia esclareia, o chá verde, como eu também falei, o chá verde só tem que cuidar para pessoas que são um pouquinho mais ansiosas, que como ele tem cafeína, ele pode te deixar muito mais ansiosa, né? Ou até levar enfim, piorar a qualidade do seu sono. Então, se você sofre com ansiedade e com insônia, eu orientaria que você não consumisse e fizesse com essas ervas, que o chá que eu vou fazer hoje para vocês é um dos meus preferidos para memória. Então aqui eu já deixei, na verdade, a minha água esquentando, tá? Ela já chegou naquele pico de antes de começar a levantar as bolinhas de fervura. Então esse chá que eu vou fazer hoje, ele vai ser só em infusão, certo? Mas eu gosto muito de sempre colocar feno-grego também junto desse chá. Então olha, eu vou colocar aqui algumas folhinhas de manjericão. Que esse é um chá incrível porque muitas vezes a gente já tem todos esses ingredientes na horta de casa, né? Um raminho de alecrim. A centela asiática. Também algumas pessoas vão encontrar por gotu-kola, certo? Que é o nome científico dela. E o ginseng, o ginkgo biloba. Ginkgo biloba também é uma árvore, se você tiver ali no seu quintal de casa a árvore, né? Você pode estar utilizando as folhas. Esse chá aqui, ele é interessante você consumir pelo menos em 2 momentos do seu dia, né? Como eu trabalho durante o dia, eu gosto de consumir no meio da manhã e no meio da tarde, né? Que são os períodos que eu tô trabalhando. E eu gosto também de estar misturando outras ervas, né? Como eu falei aqui, eu coloco o feno-grego, coloco também, por exemplo, um hibisco, coloco uma cavalinha, uma erva que é mais antioxidante, uma erva que é mais diurética, uma erva que vai melhorar, como por exemplo melasma ou acne, como oliveira. Às vezes no meio da tarde, né, eu coloco uma erva que é mais digestiva, que vai estimular o meu processo de digestão. Então eu posso estar utilizando essas ervas como base, porém não tem problema nenhum adicionar outras ervas com outros efeitos fitoterápicos, porque assim você vai somar, né, e vai estar consumindo ali nesse mesmo momento. Então aqui essas ervas, elas vão ser deixadas em infusão
por 8 a 10 minutos, lembrando que não é interessante passar esses 10 minutos, porque não vai ter um efeito maior se você deixar mais tempo em infusão. Passando esses 10 minutos, você coa, e o chá que você vai fazer, né, por exemplo, se você fizer de manhã para consumir à tarde, não tem problema consumir frio. Se você quiser aquecer, pode aquecer. Quando você vai aquecendo assim sempre o chá, né, tipo, eu vou aquecer várias vezes, ele vai sim perdendo um pouquinho as propriedades, certo? Mas não se preocupa que não vai ser significativa. Só que não é interessante que você, por exemplo, faça um chá hoje para consumir amanhã. É sempre importante que você faça um chá para ser consumido no mesmo dia, certo? Então aqui tem a opção do shot, que esse shot ele é mais estimulante. Lembrando, se você quiser fazer um shot para memória, para ser consumido ali após as 4 horas da tarde, substitua ou o guaraná ou o matcha ou a marapuama pelo cacau, que você vai ter o efeito estimulante, mas não extremamente estimulante para prejudicar a qualidade do seu sono. Associa junto com o chá para memória. E aí, minha amiga, eu tenho certeza que ninguém te segura. Coloca o ômega 3, coloca o magnésio que você pode estar utilizando, pinga gotinhas de óleo essencial na palma da sua mão ou no seu pulso, ou coloca no difusor para você ficar ali sentindo o tempo inteiro esse aroma. Eu tenho certeza que a sua memória, a partir de hoje, de você incluir todas essas dicas, vai ser muito melhor de quando você tinha lá seus 20 anos de idade, certo? Espero que você tenha gostado dessa receita e a gente se vê na próxima aula. Um beijo!